Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia para a nossa Escola Bíblica Dominical no Salmo de número 122. Então, por favor, abra comigo a sua Bíblia. No Salmo de número 122 nós vamos estar meditando pela graça do nosso Senhor neste tão precioso Salmo. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Para ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Vamos orar, irmão. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Ó Senhor, nos perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, e nos conceda neste momento, Senhor, nós te pedimos a Tua Palavra, que agora ao nós estudarmos a Tua Palavra, nós possamos ser grandemente edificados, Senhor, em nome de Jesus, que assim seja. Nós te rogamos, nós te pedimos. Abre o texto para nós, ao mesmo tempo que apliques ao nosso coração em Cristo. Nós te oramos e agradecemos. Amém. E amém, graças a Deus. Amém. Meus irmãos, este salmo nós poderíamos denominá-lo de alegria pelo culto em Jerusalém. É exatamente disso, na verdade, que ele fala. Na verdade, aqui tem uma aplicação direta, não é? A própria igreja, na verdade, está apontando para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, da alegria que nós temos de estar com os nossos irmãos, em comunhão com os nossos irmãos, em adoração a Deus. Na verdade, o Salmo ele aponta para essas duas realidades. Jerusalém, que é ali a cidade, não é? A cidade de Davi, a cidade do culto, a cidade enfim, o centro ali de adoração da antiga aliança, onde o povo ia para adorar a Deus, para cultuar. E a alegria era dupla, porque eles estavam ali diante do Senhor, que é a fonte, não é, da alegria, e no Senhor com seus amigos, com seus irmãos de fé, com seus amigos de fé. Então a alegria de estar com essas pessoas que têm a mesma fé e que estão unidas por causa de Deus, porque o Senhor é o centro. Então é uma alegria dupla, que na verdade é uma alegria única, no certo sentido, né? Porque é estar na presença de Deus e com aqueles que amam a Deus, que estão unidos conosco exatamente nesta mesma fé e neste mesmo amor a Deus, nesta mesma adoração. Então o Salmo ele fala exatamente disso, e ele aponta, irmãos, para a igreja, né, para os tempos da nova aliança, para os tempos de adoração, do culto, de comunhão com os irmãos, para o dia do Senhor, para estarmos juntos em adoração, em louvor, em alegria diante de Deus, do Deus que amamos, e também com os irmãos que estão unidos a nós em Cristo Jesus, e que por isso também a nossa alegria, esta comunhão. Então é um salmo muito precioso exatamente por causa disso. Mas também ele aponta para a nova Jerusalém, para o reino vindouro, quando então nós estaremos ali sem pecado mais, na perfeição, com a igreja toda reunida, já a igreja triunfante, né? Junto com os santos anjos, junto naquela glória maravilhosa com o nosso Senhor Jesus Cristo, como ele orou lá no capítulo 17 de João, que nós veríamos a sua glória. Então aponta para tudo isso, irmãos. É uma alegria de estar na presença de Deus, o nosso amor, a nossa delícia, o nosso deleite ao próprio Senhor, juntamente com os nossos irmãos, juntamente com os nossos amigos de fé, com nossos companheiros peregrinos, né? Quando estivermos lá, chegando
nessa cidade celestial. Então, na verdade, aqui nós estamos numa peregrinação, e enquanto nós estamos aqui, nós estamos nos reunindo com os nossos irmãos, mas esperando a chegada, esperando essa chegada nesse reino vindouro, nessa cidade vindoura da nossa alegria, né? Na nossa morte, na nossa partida desse mundo, estaremos então lá, e especialmente na volta de nosso Senhor Jesus, quando se estabelecerá o novo céu e uma nova terra. Então, esse salmo aponta para tudo isso. E é importante nós observarmos também, meus irmãos, que ele está bastante relacionado com os salmos anteriores. Esses são salmos de degraus, dos degraus. Esses são salmos, como eu tenho dito para os irmãos aqui, essa sequência de salmos, em que nos falam, isso é bem provável que esteja se referindo a esse evento, né? Aquele momento quando as tribos de Israel, elas se dirigiam a Jerusalém exatamente para essas festas, esses cultos, essa alegria de estar ali naqueles momentos. Então, quando o povo fazia essa peregrinação para Jerusalém, para estar cultuando e adorando ao Senhor. E é bem interessante nós observarmos como tem uma certa sequência, inclusive, entre os salmos que nós já temos estudado. Nós vamos observar então uma sequência aí, meus irmãos, assim, uma relação sequencial aí com os salmos anteriores. Nós vamos observar, por exemplo, que o Salmo 120, ele fala da angústia, né? Na minha angústia clamei ao Senhor. Porque ele estava angustiado? Porque ele diz, ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Então é alguém que está longe da casa do Senhor, né? E que é distante, no exílio, vamos dizer assim, e ele sente então ali a pressão dos inimigos, num mundo hostil, e que é contra ele, que não quer a paz, que só quer a guerra. Lembra que nós estudamos no Salmo 120? Aí quando você chega no Salmo 121, ele diz, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor que te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita, o sol não te molestará. E aqui no versículo 8 diz, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Então aqui já é o Salmo do peregrino. Então é aquele que, primeiro no 120, ele está longe de Jerusalém, no meio de um povo hostil. O Salmo 121 é do peregrino. Então no 120 ele permanece na sua fidelidade ao Senhor, em paz, né, com Deus, e transmitindo a paz aos homens. No 121 ele está peregrinando, mas há perigos, mas ele olha para os montes, ele espera no Senhor, o socorro vem do Senhor, como nós estudamos na semana passada. E no 122 ele chega em Jerusalém. Então o texto diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele diz no versículo 2, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Então esses salmos, eles têm uma ligação. Então no 120 ele está angustiado porque ele está longe, no 121 ele está peregrinando em risco, mas ele está olhando e confiando no Senhor, esperando o socorro do Senhor. E no 122 ele está na fonte da alegria dele, que é Jerusalém, porque ali há o culto, porque ali há a adoração a Deus. Então isso se relaciona à igreja, evidentemente, meus irmãos. Podemos aplicar a igreja que está aqui neste mundo também, como que peregrinando para Jerusalém celestial, em meio aos perigos, mas quando se reúne aquela alegria, né, do culto, da adoração, que estamos distantes do lar, no sentido de que nós ainda não estamos lá na glória, né, mas nós estamos peregrinando, estamos juntando aqui 120 com 121, mas quando nós cultuamos, nós temos essa alegria, né, esse prenúncio, vamos dizer assim, dos céus, mas esperando a chegada na Nova Jerusalém. Mas aqui nós já temos esses momentos, o dia do Senhor, como que muitos, né, já têm falado aí, a antessala do céu, onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. E ora, vejam só, meus irmãos, esses dias de pandemia, como isso é significativo também para nós, na verdade, nós que estamos distantes ainda do culto, mas já está chegando, se Deus quiser, mais um pouquinho aí nós vamos já começar a voltar aos nossos cultos presenciais, com cuidado, com cautela, mas já voltando. Mas como nós sentimos a falta, né, meus irmãos, de estarmos no culto, de adorarmos ao Senhor. Então aqui nós estamos nos reunindo, nos dias do Senhor, nós nos reunimos, mas esperaremos aí a chegada nessa Jerusalém celestial. E aqui o Salmo, então,
ele se alegra quando ele ouve falar de ir à casa do Senhor, quando o convidam a ir à casa do Senhor, ele vai com alegria, ele chega lá com alegria, ele adora a Deus, ele ama a Deus, ele quer estar com o povo de Deus, e ele ora por Jerusalém, ele ora por essa cidade bendita. Então nós podemos dividir o salmo em duas partes. Primeira parte, alegria no culto na cidade, que vai do verso 1 ao verso 5, e a segunda parte, que nós podemos denominar de a oração pela cidade, que vai do verso 6 ao verso 9. Então ele se alegra no culto e ele ora pela cidade. Se aplica a nós nos alegramos com o culto, nós nos alegramos com o povo de Deus em estar na presença do Senhor para adorar juntamente com o povo amado de Deus. Esperamos essa Jerusalém celestial e oramos, enquanto estamos aqui nessa peregrinação e adorando ao Senhor, nós estamos continuamente orando pela cidade, orando pela igreja, clamando ao Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos meditar um pouco neste salmo, exatamente tendo esses dois aspectos aí, da alegria do culto e da oração pela cidade, exatamente pensando nisso, na alegria do culto, na alegria de cultuarmos ao Senhor e na necessidade que nós temos, meus irmãos, de estarmos em oração pela igreja, nesta unidade com a igreja de Deus, neste clamor e nessa súplica pela igreja de nosso Senhor. Vamos então entrar no salmo e aí nós vamos extrair, ainda que brevemente, alguns detalhes importantes, irmãos, desse salmo tão precioso. Vamos olhar então aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria do salmista era ir à casa do Senhor, era fazer esta peregrinação até Jerusalém, era estar naquela cidade que era exatamente a cidade escolhida para lá estar o culto ao Senhor nos tempos do Antigo Testamento. A alegria dele era grande quando ele ouvia falar, vamos à casa do Senhor. Vejam aqui, irmãos, aqui se mostra a verdadeira alegria do homem de Deus, da mulher de Deus, do servo do Senhor. A alegria deles está no culto, a alegria deles está na adoração. Por quê? Por causa do cultuado, por causa do adorado, que é o próprio Deus. É o povo da aliança, é o povo que foi salvo nesta aliança, apontando para realmente os eleitos e para os tempos da nova aliança. É o povo salvo em Cristo Jesus, evidentemente, e sempre foram salvos desde o Antigo Testamento no Senhor Jesus Cristo. É o povo que ama a Deus, é o povo que é grato ao Senhor, é o povo que a alegria dele é exatamente estar na presença do Senhor para adorar e não para outras coisas. A alegria dele não está no pecado, não está no materialismo, não está nos seus ídolos criados por eles próprios, mas a alegria deste povo está no Senhor nosso Deus. Irmãos, aqui nós temos que pensar na nossa própria vida. De fato, esta alegria está em nós. Esse texto ele é consolador, mas ele também é um texto que vai nos analisar, que vai nos investigar. Esta alegria existe em nós. Há uma alegria de nós querermos estar na presença do Senhor, em culto, em adoração, em louvor, juntamente com os nossos irmãos. Essa é a nossa alegria, esse é o nosso contentamento. O texto vai dizer aqui, alegrei-me quando me disseram, o servo do Senhor se alegra porque ele ama o Senhor, porque ele é grato ao Senhor, porque ele quer estar exatamente na adoração, louvor a Deus. Essa é a alegria dele, não é vamos dizer assim, não é alguma coisa que ele faz forçado, que ele faz porque ele tem que fazer, mas vejam, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O versículo 2 diz, os nossos pés estão dentro das tuas portas. Veja só o movimento, né? Então ele se alegra quando dizem, vamos à casa do Senhor. Ele inicia a peregrinação até Jerusalém, e aquele então ele diz, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. E observe que sempre no ambiente de comunhão com Deus, mas também de comunhão com os outros que têm a mesma fé em Deus, os nossos pés. Então agora eles chegam em Jerusalém, eles estão com os pés ali firmados na cidade santa, naquela cidade onde o culto deve ser realizado. No versículo 3 diz, Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor.
Irmãos, essa linguagem aqui, uma cidade compacta aqui fala, essa palavra fala de unidade, de união. Então aqui o salmista está expressando, na verdade, que Jerusalém, ela é uma cidade unida, ela é uma cidade compacta, ela é uma cidade que está em unidade do povo de Deus. O povo de Deus, ele está unido neste culto. Perdão, irmãos. Ele está unido neste culto. Então, ele olha para Jerusalém e diz, é uma cidade compacta, porque ali está o povo de Deus unido numa alegria, na mesma fé, no mesmo culto, na mesma adoração ao Senhor. E o que os une? Deus. O que os une? Cristo. O que os une? O Evangelho, a graça de Deus, a obra de Deus, o amor ao Senhor. Na medida que nós estamos unidos ao Senhor, nós também estamos unidos aos nossos irmãos. Então ele se alegra em tudo isso, ele se alegra no culto, ele se alegra na unidade da cidade, ele se alegra no fato de que a igreja do Senhor está realmente unida em Cristo Jesus, em Deus, na verdade, neste culto ao único Deus verdadeiro, irmãos. Então a nossa alegria é o Senhor e nós nos alegramos também pelo fato dessa unidade. Isso também existe em nós. Existe, meus irmãos, essa alegria e esse amor a Deus e esse amor aos irmãos e esse deleite também nesta preciosa unidade. No versículo 4 ele diz, onde sobe as tribos, veja as tribos, todas as tribos do Senhor até o testemunho de Israel. Esse testemunho aqui fala da aliança, né? Eles estão unidos na aliança. Essa união deles não é uma união em que eles produziram ou que eles decidiram, mas uma união que vem de Deus, em que Deus se revelou a eles, em que Deus fez de si mesmo o Deus deles e deles o povo dele, o povo de Deus, né? E que Deus os uniu nesta aliança para que eles então amassem a Deus e amassem, estivessem unidos uns aos outros. Observe, meus irmãos, que então que eles estão lá, e isso também implica, né, em que eles estão lá para dar testemunho. Eles são povo de Deus, eles são povo que estão cultuando e que estão reunidos para testemunhar do Senhor, para proclamar a verdade do Senhor, e diz a palavra de Deus, em segundo lugar, no final do verso 4, para darem graças ao nome do Senhor, para darem graças ao nome do Senhor. Então eles estão ali para testemunhar, e eles estão ali então para proclamar a verdade de Deus, a verdade sobre Deus, mas também para dar graças. É um culto de gratidão, é um culto de adoração, de louvor, de ação de graças. Por quê, meus irmãos? Aí o versículo 5 diz assim, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. É um povo então que é grato ao Deus verdadeiro, porque ali, irmãos, em Jerusalém, nessa cidade compacta, nessa cidade unida, em termos do povo de Deus unida, existe o trono de Davi, existe os tronos da casa de Davi, tronos de juízo, trono de justiça, trono onde dali vem a verdade, a justiça, a palavra. Irmãos, tudo isso, meus irmãos, leva o povo que tem conhecido a justiça de Deus, o povo que tem conhecido a verdade de Deus, o povo que tem conhecido a palavra de Deus, tudo isso esse Deus conhecido então nesse rei Davi, não é, que evidentemente, olha, Davi é um símbolo de Cristo, não é? Nós temos sempre, quando lembramos de Davi, Davi é um tipo de Cristo, está apontando para Cristo. Então aqui a palavra de Deus está mostrando que a alegria deste povo está exatamente nessa justiça, nesses juízos, nessas verdades, nessa palavra bendita que tem vindo a nós através de Jesus, através de Cristo. Então, meus irmãos, perceba aqui que há uma grande alegria com o culto, há uma grande alegria de estar adorando a Deus por causa de Deus e por causa de estarmos juntos, por causa dos nossos irmãos em Deus. Ele se alegra, em primeiro lugar, em Deus, e ele se alegra, então, tendo se alegrado em Deus, ele se alegra com seus irmãos, porque são os irmãos que também amam a Deus. Então, ele os ama em Deus, ele os ama em Cristo. E por causa de Cristo, por causa do rei Davi, que aponta para Cristo, de onde vem, que é o rei
de onde vem juízos, né? De onde vem justiça, de onde vem a palavra, de onde vem a verdade. Então, por isso que ele se alegra, meus irmãos, e eles estão lá para fazer duas coisas neste culto: para dar testemunho e para dar graças a Deus e para adorar a Deus neste amor, nesta unidade, em unidade com uma cidade compacta, irmãos. Assim é a verdadeira igreja de Deus. Assim é o verdadeiro culto. Veja então, irmãos, que nós podemos aplicar para as nossas vidas nesse momento e imaginarmos então, meus irmãos, que esse deve ser, irmãos, exatamente a nossa vida, a nossa busca, o nosso culto, a nossa adoração, a nossa alegria na presença de Deus. Nós nos alegrarmos no culto pelo Senhor e pelos nossos irmãos, e unidos darmos graças e darmos testemunho. Esse deve ser, então, vamos dizer assim, a natureza do culto, o culto ao Senhor. O que está ali acontecendo é o amor, é a alegria no Senhor e nos irmãos, e o amor ao Senhor, amor aos irmãos, por causa do testemunho, por causa da verdade que nós temos aprendido em Cristo Jesus. E, meus irmãos, então, fazendo isso em unidade, dando testemunho e dando graças na presença do Senhor. Nós devemos então pensar, meus amados, nos nossos cultos, não é? Nós temos essa alegria, nós temos experiência dessa verdade tão gloriosa, dessa alegria no Senhor, por amarmos ao Senhor, por amarmos ao Senhor em Cristo Jesus, o Rei de Justiça. Nós temos essa alegria de estarmos na presença dEle, nós amamos os irmãos por causa dEle, nós temos essa alegria de testemunharmos, irmãos amados, nesse culto, nessa adoração. Nós temos a alegria de darmos graças de todo o nosso coração. E mais, o que nós pensamos dessa Jerusalém vindoura, dessa Jerusalém celestial? A nossa alegria, por acaso, está aqui neste mundo e não no culto? A nossa alegria, por acaso, está aqui neste mundo e não nessa Jerusalém vindoura? Nós amamos os que amam a Deus ou não? Nós estamos unidos a eles ou não? Nós estamos promovendo a unidade, lutando pela unidade com eles ou não? Esse salmo aponta para muitos desses questionamentos, irmãos, e se nós estivermos pecando num desses aspectos, que nos arrependamos, que nos corrijamos, não é? E também que avaliemos realmente o nosso cristianismo, o nosso culto, a nossa adoração, porque o verdadeiro culto ele tem todos esses elementos dessa alegria que nós estamos vendo aqui no Salmo 122. Agora vamos para a segunda parte, meus irmãos. Já que esse salmista, ele se alegra tanto na presença do Senhor, ele tem tanto prazer, alegria, ama a Deus, ama os seus irmãos, ele tem tanto prazer nesta cidade, não é? Porque essa cidade é onde acontece isso, no tempo da Antiga Aliança, para onde o povo vai exatamente para cultuar e onde essas coisas todas acontecem. Cidade essa, portanto, que está apontando para a igreja de Cristo Jesus e para a nova Jerusalém, onde lá estará reunida toda a igreja triunfante e juntamente com os santos anjos do Senhor. Ora, meus irmãos, então o que ele faz? O que esse homem faz? O que os cristãos todos fazem? O que todos esses amantes de Deus que se alegram no Senhor fazem? Se eles se alegram tanto, se alegram com o culto, eles oram pela cidade, colocando para nós, eles oram pela igreja. Nós devemos então, se isso é uma realidade na nossa vida, se nós realmente nos alegramos em Deus e na comunhão com os irmãos, o que nós vamos fazer? Vamos orar, vamos pedir a bênção, vamos pedir a prosperidade, vamos pedir a paz para a igreja de Deus, para esse povo santo que nós amamos por causa do Senhor. E aí então ele começa a orar. Ele na verdade nos exorta no versículo 6, o salmista Davi, não é? Ele diz, Davi que escreveu evidentemente esse salmo, ele diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Qual é a oração então? Paz. É muito interessante nós observarmos que ele diz que a beleza, né? A beleza dessa cidade está no fato, você lembra? De ela ser uma cidade compacta, de ela ser uma cidade unida, de ela estar unida em Deus, em Cristo, por causa do Rei, porque ali existe o reino de juízo, de justiça. Então, qual é a oração de Davi e qual é a oração que ele nos exorta a fazer, meus irmãos? É a oração pela paz.
é oração para que esta unidade permaneça. Devemos orar pela unidade da igreja e devemos batalhar e lutar para a unidade dela, para o bem dela que está exatamente nesta unidade. Então, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, terão sossego, né? Esse é o sentido aqui que nós devemos pensar, experimentarão essa paz, evidentemente, no sentido de estar em paz com Deus, mas também no sentido de estar em paz com os outros, e terão sossego também no seu coração. Eles experimentarão aqueles que te amam, porque são do Senhor, porque pertencem, meus irmãos, ao Senhor. Diz no versículo 7, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Paz e sossego, né? Porque o sossego vem da paz, evidentemente, né? Esse é o sentido aqui da prosperidade. Então haja paz, não haja guerras, não haja confusão, não haja intriga, não haja paz. Veja que ele está orando por essa cidade que ele diz que é uma cidade compacta, ele está orando especialmente pela paz, para que haja paz nesta cidade. No versículo 8, meus irmãos, ele diz por que ele pede paz. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Irmãos, ele ama essas pessoas, ele quer o bem dessas pessoas, e ele as ama, como nós temos aprendido na primeira parte, porque elas são de Deus, porque por causa do amor dele a Deus em Cristo, ele ora por essas pessoas, ele quer o bem delas, ele quer a unidade delas, ele quer que elas continuem unidas nessa adoração, nesse louvor, porque essa é a verdadeira beleza do culto, né? Imaginemos então que não há culto se não se ama a Deus, se não se alegra em Deus e se a cidade está dividida. Então, ele ama essas pessoas, ele quer o bem delas e ele sabe que o bem delas está exatamente nessa paz. Então, por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz em ti. Veja que todo o tempo ele está orando pela paz em Jerusalém. E finalmente no versículo 9 ele dá o outro motivo, que na verdade é o motivo principal para esta oração pela paz. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Principalmente por causa da casa de Deus, principalmente por causa do culto, principalmente por causa da adoração, principalmente por causa do próprio Deus, principalmente por causa da honra do próprio Deus. Ele não está aqui buscando a paz simplesmente pela paz em si, ele não está aqui colocando a paz, apesar de que ele ama os seus irmãos, mas não prioritariamente por causa do bem deles, mas para a honra de Deus, para a glória de Deus, porque na verdade essa paz e esse bem só existe porque Deus é adorado. Desde que os homens abandonem Deus e busquem paz, e busquem bem, e busquem alegria, sem essa adoração a Deus, acabou, não tem paz, não tem alegria, não tem bem, não tem nada disso. Tudo que chamarem de paz, de alegria e de bem, na verdade, é apenas nome sem sentido, como muitas vezes nós vemos no mundo contemporâneo, as pessoas buscarem paz, alegria, bens, mas não quererem adorar a Deus. Mas isso é um absurdo. A Bíblia toda vai ensinar que esta adoração verdadeira, essa comunhão com Deus é que produz a paz, é que produz o bem, é que produz a alegria, é que produz de fato todas as coisas benéficas. Portanto, o salmista diz aqui, por causa da casa do Senhor nosso Deus, casa de adoração, casa de louvor, casa de oração, onde há o culto, buscarei o teu bem. Acima de tudo, portanto, ele quer a honra e a glória do Senhor, que é o que opera a paz, que é o Deus da aliança, que é o Deus que une esse povo, que faz essa cidade compacta, que é o Deus que pacifica os corações dos homens para que eles se amem, para que eles estejam unidos nessa mesma adoração a Deus, por causa do próprio Deus. É o Deus que opera tudo isso. Portanto, toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao seu nome, e ele ora, meus irmãos, então, finalmente esse é o ponto principal, para que Deus seja glorificado na igreja, para que Deus seja glorificado na casa do Senhor, no culto, na adoração e nesta paz. E observem que ele diz, buscarei o teu bem. Veja quantas vezes ele ora pela paz. Ele ora para que haja paz, orai pela paz, versículo 6. Haja paz dentro dos teus muros, versículo 7. Por causa dos meus irmãos, direi, paz esteja contigo, versículo 8. E finalmente ele diz no finalzinho do versículo 9, buscarei o teu bem. O bem é essa paz.
O bem é essa paz que vem da comunhão com Deus, que vem de conhecer, amar, de se alegrar no culto, de querer estar na presença de Deus, de querer essa comunhão com os irmãos. Esse é o bem verdadeiro, que é o bem, é como dizia o antigo teólogo, né? Deus é o sumo bem. Desde então que eu ame a Deus e de que eu ame os meus irmãos por causa de Deus, eu estou conhecendo esse sumo bem, eu estou de fato debaixo desse bem e dessa alegria. Ó, meus irmãos, se nós amamos ao Senhor, se nós amamos consequentemente a igreja, amamos consequentemente os irmãos, e vamos fazer essa oração, vamos orar pela paz da nossa igreja local, vamos orar pela paz da igreja no sentido da comunhão das diversas igrejas. Vamos orar para que haja paz, para que haja alegria no Senhor, para que haja alegria no culto, para que essa igreja, ela esteja cada vez, essa cidade esteja cada vez mais compacta. E vamos orar por causa dos nossos irmãos, porque nós queremos o bem deles, mas acima de tudo, e é isso que nos leva, enfim, a querer o bem deles, é porque nós queremos a honra e queremos a glória do Senhor, e nós sabemos que o bem só existe exatamente no Senhor, na sua honra, na sua glória, no seu louvor. Essa vai ser então a nossa oração. Portanto, aplicando, irmãos, que estejamos orando. A primeira parte, né, é mais um questionamento, ao mesmo tempo em que nós estaremos ali, realmente devemos nos incentivar a alegria ao Senhor, mas a segunda parte o conselho é: oremos e batalhemos pelo bem, batalhemos pela paz, batalhemos pela unidade da igreja local e todos os irmãos da nossa congregação e das outras igrejas que estiverem me ouvindo, e oremos, enfim, para que o Senhor seja glorificado nisso, porque isso é obra dele, porque isso só é possível por ele. Então, esse é o incentivo aqui do Salmo: orai pela paz de Jerusalém, haja paz nos teus muros. É a resposta, né, desta exortação, oração. Orai pela paz. E então o povo ora: haja paz. No versículo 8: por causa dos meus irmãos e amigos, paz esteja em ti, por causa da casa do Senhor nosso Deus, para a glória dele buscarei o teu bem. E assim, meus irmãos, então, que nós devemos orar, que nós devemos lutar, que nós devemos clamar e batalhar pela paz de Jerusalém, aplicando a nós hoje, pela paz da igreja, pela paz da nossa igreja local, pela paz da igreja no sentido da comunhão das igrejas, né, em torno do Senhor. E, meus irmãos, também pensando e orando e clamando para que venha logo aquele dia, quando lá em Apocalipse capítulo 21 diz que essa cidade que desce do céu, a Nova Jerusalém, onde ali não haverá choro, mas ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, onde ali não haverá guerras, onde ali não haverá intrigas. Aqui a igreja ainda é imperfeita e aqui ali ainda temos, né, vamos dizer assim, essas dificuldades por causa do pecado que habita em nós, ainda que estejamos sempre orando pela paz aqui já, mas lá, meus irmãos, lá será a paz perfeita, e devemos orar para que venha essa igreja, para que venha esse reino, para que venha esse reino de paz. E nesse culto contínuo e genuíno, aqui o nosso culto já é real, mas ainda imperfeito por causa dos pecados, por causa da nossa fraqueza, mas lá na Nova Jerusalém diz que ele será o nosso Deus, nós seremos o povo dele, o tabernáculo de Deus está com os homens, o culto verdadeiro, a adoração verdadeira, onde nós vamos então estar ali adorando a Deus, sem mais o resquício do pecado, sem mais os atrapalhos, os obstáculos do pecado, mas adorando unicamente ao Senhor nosso Deus. E nós devemos orar, como o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Veja só: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Veja só que coisa maravilhosa. Essa deve ser a nossa oração, então: que venha esse reino de paz, que venha esse reino de alegria no Senhor, de unidade em torno de um culto, que lá será, irmãos, um culto genuíno. Mas, irmãos, uma coisa aqui que eu quero dizer para vocês ainda nesse aspecto, é que nós ainda estamos, né, nós da Congregação Batista Reformada, ainda estamos fazendo o culto ainda nas nossas casas. Em breve estamos já planejando, estamos já aí seguindo para voltarmos ao culto. Oremos, irmãos. Anelemos por esse dia que vamos voltar com o culto público, e quando marcarmos
Vamos voltar com grande alegria. Vamos ter que fazer cedinho por causa ainda das medidas sanitárias, que nós vamos fazer no local aberto e tudo. Vamos acordar cedo, vamos cultuar com grande alegria, vamos dizer uns aos outros, vamos cultuar o Senhor e vamos responder uns aos outros: alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor e vamos adorá-lo com alegria, cultuar, rever nossos irmãos, ter comunhão com nossos irmãos. É uma aplicação aqui para esse tempo difícil que nós passamos, aí vários meses sem um culto público, mas que já estaremos retornando, se Deus assim nos permitir, segundo a vontade dele, quando assim acontecer, então, com alegria. E essa deve ser uma exortação para nós, meus irmãos. Eu gostaria de deixar algumas aplicações finais para amarrar a nossa exposição. Irmãos, primeiro, nos alegremos no culto pelo nosso Senhor e por nossos irmãos no Senhor. Essa deve ser a nossa alegria. Que nos alegremos, irmãos, e façamos uma reflexão. Nós temos essa alegria porque isso é evidência de um genuíno cristianismo. Nós temos alegria no culto, nós temos alegria na comunhão com a igreja. Não é pesaroso para nós o dia do Senhor, mas é uma alegria, é um deleite. Essa é uma evidência de que nós somos realmente do Senhor. Em segundo lugar, demos graças em união no Senhor. Vamos cultuar unidos, vamos cultuar com uma cidade compacta, não é? Perdoando nossos irmãos, amando nossos irmãos, tendo paciência com nossos irmãos, unidos a eles em Cristo Jesus, em amor e alegria, cultuar, adorar ao Senhor nosso Deus. Terceiro lugar, oremos pela tranquilidade, pelo repouso da igreja, não é? Pela paz, pelos irmãos, principalmente em honra ao Senhor. Lutemos pelo seu bem, e o bem é essa paz que nós temos aprendido. Vamos orar por isso, vamos orar pela paz, vamos orar pelo bem, vamos orar para que o Senhor seja cada vez mais glorificado na nossa congregação, nas nossas igrejas, nas demais igrejas. Vamos orar para que haja paz, tranquilidade entre as igrejas. Em quarto lugar, busquemos a Jerusalém Celestial. Essa é uma recomendação final que eu quero dar. Irmãos amados, quando o texto diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, isso demonstrava que o salmista amava a Deus e não as coisas desta vida. Que vivamos para Jerusalém Celestial. Que como Abraão, como diz lá no capítulo 11 de Hebreus, que nós não construamos aqui casas muito fundamentadas aqui nesse mundo, mas cabanas, esperando a cidade cujo fundamento é Deus, Jerusalém. Que vivamos para a glória, que nos alegremos com o culto, sabendo que o culto é a antessala do céu, no dia do Senhor, porque o dia do Senhor é a antessala do céu. Essa preparação para a vinda dessa cidade futura, vivamos para a glória, amando ao Senhor, amando os irmãos, amando o próximo, vivendo para o bem das pessoas, incentivando nossos irmãos, edificando, cuidando deles também materialmente, emocionalmente, como é necessário nesse tempo de pandemia, e levando o Evangelho aos perdidos, amando as pessoas, proclamando o Evangelho, sendo sal, sendo luz. Que Deus nos abençoe, que possamos nos alegrar e possamos orar pela cidade de Jerusalém, pela igreja de Deus, e nos alegrar no Senhor, com culto ao Senhor, em amor, em unidade com nossos irmãos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado. Nos opere em nós essas graças para que nós possamos te amar, nos alegrar no culto, viver para Jerusalém futura, Senhor Deus, em amor profundo aos nossos irmãos, em nos alegrar com eles e orar pela glória da tua igreja, em honra ao teu nome, a unidade, a paz da tua igreja, em glória, em honra ao teu santíssimo nome, em Cristo Jesus, o Rei de juízo e de justiça, para o bem do teu povo, em honra e glória ao Senhor em Cristo. Haja paz no teu povo, Senhor, e a teu nome seja honrado em Cristo Jesus, que assim seja. Amém e amém, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito seja com meus irmãos nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, Dia do Senhor. 18 horas publicarei a segunda exposição, continuando a exposição de João 10, do 1 ao 18, se Deus assim nos permitir. Meus irmãos, orem com as suas famílias, busquem o Senhor com as suas famílias e guardem esse dia em grande alegria. Que o Senhor os abençoe. Até, irmãos.